Fala, bravateiros e bravateiras! Eu sou Gabi Ramos do canal Bravata FC e Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Vasco da Gama. O que a gente pode esperar de ideias táticas e será que o Vasco consegue, com o Luxemburgo, escapar do rebaixamento? Você confere com a gente logo depois da vinheta. Bom, galera, antes de mais nada, clica no botãozinho inscrever-se aqui, ajuda a gente, tá? Você se inscreve no canal, você vai ser notificado quando a gente lançar vídeos novos. Clica no botãozinho também de like ou de dislike aqui, curtir e discutir, que ajuda o nosso vídeo a ser mais divulgado para outras pessoas. Bom, agora falando sobre o Luxa no Vasco, o que a gente pode esperar? A gente tem um parâmetro muito bom para definir como que ele deve montar o time, que é o time que ele montou de 2019. O Luxemburgo chegou no Vasco, o Vasco tinha 4 derrotas seguidas no Brasileiro, não ganhava de ninguém, estava na zona de rebaixamento e terminou o ano na zona de classificação para a Sul-Americana. Mal ou bem foi um crescimento e ele ajudou muito e deixou saudade nos torcedores, a maioria dos torcedores sentem falta do Luxemburgo. Bom, como que ele armava o time? Eu tenho alguns jogos que são chaves para a gente entender o modo do Luxa de pensar a equipe do Vasco da Gama, até porque o elenco não mudou tanto assim. Então, o primeiro campinho que eu quero mostrar para vocês aqui é o de Vasco da Gama 3 CSA 0, jogo lá em Alagoas. Tá? Ele montou o time num 4-2-3-1, privilegiando a marcação dos dois volantes, com 2 volantes mais marcadores e com um volante que soubesse sair um pouquinho mais para o jogo. Com isso ele fortaleceu o sistema defensivo, o Vasco não tem grandes zagueiros, né? E deixou o time menos vulnerável. O time raramente sofreu muitos gols com o Luxemburgo como técnico. Tá? Ele monta uma linha de 4 com Pikachu, Henriques, Graça e Danilo Barcelos. Ele revezou bastante Danilo Barcelos e Henrique, cada um jogava alguns jogos. Para mim, nenhum dos dois fechou o ano como titular absoluto. Uma dupla de volantes composta por Richard e Raul. O Marcos Júnior com um pouquinho de liberdade, acho que esse campinho não retrata exatamente. O Marcos Júnior muitas vezes fechou para ser um terceiro volante mesmo, ao lado de Richard e Raul. Felipe Ferreira era um quarto homem de meio campo, ele sempre tinha um cara no meio campo que tinha um pouquinho mais de liberdade para sair. Tá? Felipe Ferreira geralmente era esse cara e apoiava bastante pelo lado esquerdo. Rossi espetado pela direita para ser o desafogo do time e Ribamar. Então ele usava 2 atacantes que fossem um pouco mais rápidos. O Ribamar, apesar da deficiência técnica dele, sempre foi um jogador que brigava muito, o típico atacante que a gente diz que coça a defesa adversária, né? Ele incomoda pela movimentação dele, embora tecnicamente ele deixe muito a desejar. Ribamar que já não está mais no Vasco. Tá? E o Rossi era esse desafogo, esse homem de velocidade que saía pelas pontas e abria espaço para os meias conseguirem se apresentar no ataque do Vasco. Outro jogo muito importante para a gente conseguir entender, eu vou puxar aqui a minha cola, é o Vasco 4, Flamengo 4, um jogo que foi talvez o jogo que credenciou o Luxemburgo a ir para o Palmeiras, um jogo que incomodou muita gente da imprensa aí também, e ele montou um time que deu muito certo. Tá? Montou o time com Raul, Richard e Marcos Júnior, e Fred e Guarim ele deu um pouquinho mais de liberdade, vez ou outro o Guarim invertia a posição com o Marcos Júnior. Tá? Então sempre tinha uma linha de 3. O Guarim fez uma grande partida nesse jogo, inclusive. E Marrone e Rossi criando sempre espaço. O Marrone muitas vezes com o Luxemburgo foi utilizado como centroavante. Embora desde a base ele fosse um jogador mais de lado, mais de ponta pela sua velocidade, ele com o Luxemburgo ele muitas vezes foi o centroavante do Vasco. Revezando nessa posição com o Ribamar. E um detalhe, sempre o Thiago Reis estava no banco e foi muito pouco utilizado pelo Luxemburgo. O Luxemburgo falava que o Thiago Reis não tinha características, ele tinha que criar outras opções para o time do Vasco. E ele não criava, então ele optava sempre por Marrone e Rossi, muitas vezes até pelo Ribamar junto do Rossi. Tá? No final do campeonato ele já começou a montar o time já com 3 atacantes. Então você vai ver algumas escalações como a de Vasco e Chapecoense, que foi o último jogo do Campeonato Brasileiro de 2019. O Vasco já joga com 3 atacantes, Rossi pela direita, Marrone pela esquerda e Ribamar pelo meio. Tá? Isso eu acredito que ele começou a fazer quando o time já não corria mais risco de rebaixamento. Então ele pôde abrir um pouquinho mais para dar uma liberdade criativa maior ao Vasco da Gama.
E como que ele vai montar esse time pro ano que vem? Não, para esse ano, tá? Desculpa que a gente está mudando o ano ainda, a gente ainda está esquentando, tá? Eu acredito que seja mais ou menos isso aqui que vocês vão ver na tela, tá? Então a gente tem uma linha de 4 com Léo Matos, Marcelo Alves, Leandro Castanho e Henrique. O Marcelo Alves aí, gente, um detalhe, é o zagueiro que eu acho mais confiável de jogar pela direita ao lado do Castan. Existem outras opções, eu não sei quem o Lucha vai escolher, mas seria a minha opção, tá? Na verdade, atentem-se mais às questões táticas, tá? Então ele colocaria um meio-campo com Bruno Gomes, Léo Gil e Andrei, os três ali que são volantes, o Andrei ou o Léo Gil com um pouquinho mais de liberdade para sair, o Bruno Gomes fixo na cabeça de área, e o Pikachu pela direita, uma vez que o Vasco perdeu o Benítez, que talvez seria o jogador ideal para essa posição, então seria o Pikachu justamente para tentar abrir as defesas, né, fazer o papel mais ou menos que o Felipe Ferreira fazia. Então antigamente a gente tinha um time, em 2019, que pendia para a direita, com o Rossi saindo pela direita, fazendo o corredor. Nesse ano eu já enxergo de outra forma, eu acho que ele vai abrir mais o time pela esquerda, utilizando o apoio do Thales Magno para encostar mais no Germancano. Então seria mais ou menos esse o time, Pikachu pela direita, Thales Magno pela esquerda. Pikachu muitas vezes vai ter que voltar para a linha de meio campo para ajudar na marcação, provavelmente, e eu acho que ele está certo. O Vasco tomou muitas goleadas esse ano e precisa se defender melhor. Eu acho que primordial para o Vasco é montar uma defesa que sofra menos, para a gente tentar dar mais liberdade justamente para o Thales Magno, que muitas vezes com outros técnicos a gente reclamou, o Thales está vindo buscar a bola na defesa, chega cansado no ataque. O Thales teve o melhor momento da carreira dele com o Luxemburgo treinando, a gente espera, como vascaíno, que ele possa voltar aos bons dias. Germancano já é um atacante com características diferentes do que ele tinha. Se ele queria um atacante com mais movimentação, Germancano já não é tanto esse jogador, é um jogador mais de área, mais de finalização, e ele vai ter que montar o time em torno dele. Até porque a gente não tem outro centroavante com essas características, uma vez que, como eu já disse, o Ribamar já saiu do time. Bom, o que eu espero é que o Lucha dê muito certo no Vasco. A gente percebe algumas movimentações da parte da diretoria também, algumas novas contratações, e eu espero que seja um primeiro passo para um novo momento na história do Vasco mesmo, né? De passar de ser sempre um time que está brigando para não cair, para ser um protagonista dos campeonatos que ele entra. Valeu, galera? Bom, mais uma vez peço a sua inscrição aqui, desejo para vocês um feliz 2021, que seja melhor que esse 2020, que logo logo venha a vacina, a gente volte aos estádios, e é isso, um abraço, valeu!